Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12 horas, 1 minuto, está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é terça-feira, 22 de julho de 2025. Estamos em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. E nós queremos vocês também nas nossas redes sociais. Acompanhe o Rede Notícia no YouTube, nosso canal exclusivo. Já deixa anotado aí, segue a gente lá. É o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5 mil, quase 5.200 inscritos. E também quero fazer o convite para você seguir a gente lá no Instagram. Ou melhor, né? Já temos 5.200 inscritos. Notícia boa agora que a gente já bateu os 5.200 inscritos. E quero vocês também nas nossas redes sociais, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. No nosso Instagram do TV Horizonte Oficial já são mais de 10 mil seguidores. E a gente quer você lá também integrando esse time. A gente sabe que a gente está nesse período de férias escolares e a garotada gosta de soltar aquele papagaio, né? É verdade. Na minha terra o pessoal chamava de pipa. Pipa, aqui também a gente chama de pipa, né? Papagaio. Papagaio, a raia, né? O papagaio aqui a gente chamava de raia lá. Não a conheço. raia, é igual a raia, porque ela tem o mesmo formato da raia, né? Sim, então, sim. Aí o pessoal chamava assim. Só que brincar com isso pode ser um perigo se você fizer de forma errada. E tem muita gente que faz, viu? Usando adulto, inclusive. Exatamente, usando essas danadinhas dessas linhas cortantes. Aí é o cerol, aí vai a linha chilena, tem a danada da... tem linha de tudo quanto é jeito. A Polícia Militar está lançando a partir de hoje, a Operação Linha Segura, que é justamente para promover a conscientização da sociedade sobre os riscos envolvidos no uso dessas linhas cortantes, além de reforçar a atuação da Polícia Militar na atividade e fiscalização e repressão no combate ao uso indevido desses materiais. É bom a gente lembrar que aqui em Belo Horizonte é crime usar essa linha chilena, essas linhas cortantes. Vamos ao vivo conversar com Giovanni Rodrigues, que acompanhou o lançamento dessa Operação Linha Segura e traz mais detalhes sobre esse assunto. Ô, Giovanni, você tem cara de que gostava de soltar, de empinar papagaio, né? Mas sem cerol, né, garotinho? Boa tarde. Boa tarde, viu, André? Olha só, gostei. Você, Janaína, aí falando dos nomes dos papagaios. Aqui em Belo Horizonte nós temos as pipas e vocês esqueceram aí, André e Janaína, de falar do sureco, né? É aquele papagaio sem a rabiola. Ô, André, eu já soltei, o famoso sureco, tá lembrado, lá no Rio né? A gente chama de jarequim. Então, eu já soltei muito papagaio, viu? Pois é, André, já soltei muito papagaio e hoje é uma orientação que nós fazemos lá em casa, né, para os nossos filhos, até mesmo para os nossos sobrinhos, né, para ter todo esse cuidado, né? E vale aquele ditado, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Olha, eu já fui vítima, viu, André? Eu estava com minha moto na Tereza Cristina, Avenida Tereza Cristina, com a antena na minha moto e mesmo assim, olha, a linha passou aqui no meu pescoço, 3 pontinhos aqui no pescoço e o médico falou comigo, Giovanni, por pouco, viu, por pouco a sua vida não se foi devido a esse cerol, viu? E hoje, infelizmente, nós temos aí, né, a linha chilena e por aí vai. E ainda bem que a Polícia Militar fez esse lançamento hoje aí da Operação Linha Segura, essa ação que conta com mobilização das 19 regiões de Polícia Militar e com o comando de policiamento especializado que acontece entre os dias 22 de julho a 3 de agosto. Nós vamos saber mais detalhes sobre esta ação conversando com o porta-voz da Polícia Militar, é o capitão Rafael Veríssimo. Capitão, muito boa tarde. Como que será toda essa ação da Polícia Militar? Explica pra gente. Boa tarde. A Polícia Militar, considerando esse atual período dos meses de julho e agosto, férias escolares, percebemos então que há esse aumento da prática de soltar pipas, especialmente pelas crianças e adolescentes. Contudo, isso tem sido feito com o uso de linhas cortantes, que provoca aí um grave risco a todos os usuários de vias públicas e também considerando aí ambientes de unidades de preservação,
questão da fauna e o patrimônio público. A partir disso, então, visando coibir todos esses riscos, a Polícia Militar lança nessa data a Operação Linha Segura com o objetivo principal de proteger a vida, bem como a integridade física de todas essas vítimas em potencial. Capitão, é uma linha chilena que corta plástico, corta até os metais, realmente é muito perigoso, né? Sim, esse material de linhas cortantes consiste tanto naquele tradicional cerol, que se utiliza ali de pedaços de vidro com cola, bem como uma linha já industrializada, que é a linha chilena, com uma extrema capacidade aí de rompimento de qualquer tipo de objeto. E quando se vê essas pessoas soltando essas linhas cortantes, o que fazer, capitão? A Polícia Militar está atenta, lançando aí por meio do seu policiamento ostensivo geral e também pelo Comando de Policiamento Especializado, abordagens em locais mapeados previamente para a gente conseguir em espaços públicos, tanto orientar sobre o risco e a ilegalidade desse uso de linhas cortantes, bem como também tomar as providências cabíveis caso haja aí alguma situação de flagrante delito. Se alguém usa, tem alguém vendendo, né? É preciso denunciar, né, capitão? Sem dúvida. A legislação estadual estabelece que é vedada a comercialização e o uso de linhas cortantes. Aí a gente insere a linha chilena, o cerol, para esse equipamento aí em relação às pipas, papagaios e simulares. Então, cabe a apreensão desse material e também fixação de multa. Capitão, alguma dica de segurança aí para os motociclistas? Fica aqui o convite da Polícia Militar a toda a sociedade a participar dessa operação Linha Segura, de modo que alcancemos uma mudança de postura cultural, orientemos aí nossas crianças, adolescentes, que para a brincadeira realmente ser recreativa, sadia, é necessária que seja feita sem o uso de linhas cortantes. E no caso de qualquer indivíduo que esteja em algum espaço público, empinando pipas aí com o uso de linha chilena, que isso seja denunciado e a Polícia Militar será aí de maneira imediata, deslocará e tomará todas as providências cabíveis. Muito bem, muito obrigado, viu, capitão? É isso aí, André e Janaína. Então, olha, só lembrando para você que vê alguém soltando pipas, né, com esses materiais cortantes, linha chilena, né, com cerol, é só você discar aí o número 190. É com vocês no estúdio. Obrigada, Giovanni. Obrigado, Giovanni. Obrigado, capitão Rafael Veríssimo, toda a sala de imprensa da PM também, que hoje nos atendeu com muita prioridade. A gente agradece e agradece muito. Gente, soltar a pipa é uma brincadeira. A polícia, eles sempre realizam essa campanha, mas a população precisa ter consciência também e responsabilidade, viu, gente? Porque além dos motociclistas que podem sofrer acidente, tem o risco de eletricidade também, de choque elétrico. As próprias pessoas podem se machucar, porque é extremamente cortante essas linhas. Então, todo cuidado, não use de forma alguma essas linhas chilenas, cerol, porque isso pode ser prejudicial para você mesmo. E como a gente já disse aqui, é crime, viu? Com certeza. Foi sepultado na manhã de hoje, no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, o corpo da professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos. Soraya foi encontrada morta no domingo em uma área de mata, no bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Grande BH. De acordo com a Polícia Militar, moradores encontraram o corpo da mulher coberto por um lençol. A perícia identificou sinais de violência, como queimaduras nas pernas e a presença também de sangue. Infelizmente, as investigações da polícia não descartam que Soraya tenha sofrido abuso sexual, já que ela foi encontrada apenas com a parte superior da roupa. A professora foi vista pela última vez na noite de sexta-feira pelo filho, quando ele saía para viajar. No dia seguinte, o rapaz de 32 anos tentou falar com Soraya, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com a tia, que mora no mesmo prédio, para ir até o apartamento da mãe. E, para surpresa de todos, a professora não estava em casa. O imóvel estava em ordem, sem sinais de arrombamento, e o carro da mulher continuava na garagem. Apenas o celular e os óculos de Soraya, além das chaves do apartamento, não foram encontrados. Imagens de câmeras de segurança mostraram a presença de 2 veículos parados em frente ao prédio em que a professora morava no horário aproximado do desaparecimento, mas não registraram a saída de Soraya. A morte da professora gerou comoção entre pais, alunos e ex-colegas da professora, que lamentaram a morte de Soraya, que lecionava História no Colégio Santa Marcelina, na região da Pampulha, há pelo menos 8 anos. Soraya era uma professora
que, além de ensinar, ela amava seus alunos, os alunos amavam a Soraya. E a Soraya, ela tinha um brilho no olhar, uma voz alta, uma alegria de estar em sala de aula. Ela não desistiu da educação, ela morreu acreditando na educação. Estamos desoladas, porque cada vez que uma mulher morre violentada, nós morremos com elas. Hoje, nós estamos, todos os dias nós ouvimos notícias como essas. E hoje nós estamos aqui velando uma de nós. Nós exigimos justiça. 3 homens foram indiciados pela Polícia Civil pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Pela polícia, esses suspeitos, que têm entre 51 e 61 anos, são integrantes de uma organização criminosa interestadual. As investigações mostraram que o trio aplicou um golpe de $100 mil contra 2 empresários paulistas em agosto de 2024, em um hotel de alto padrão localizado na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Ainda de acordo com as apurações da polícia, os suspeitos simularam um investimento de 10 milhões na empresa das vítimas e exigiram um aporte inicial em moeda estrangeira para formalizar o suposto contrato. Para enganar as vítimas, os investigados utilizaram documentos falsos, deslocamentos aéreos fretados e contratos simulados. A polícia informou ainda que no dia combinado para a entrega do valor do aporte financeiro para esse suposto negócio, o trio entregou às vítimas uma maleta, presta atenção, que continha apenas R$ 5.200 em notas verdadeiras e o restante em cédulas cenográficas com a inscrição sem valor. Durante o inquérito, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em imóveis nos estados de Minas Gerais e São Paulo. A polícia apreendeu 2 veículos de luxo, dinheiro em espécie, cédulas cenográficas, documentos diversos e aparelhos eletrônicos. 2 dos investigados foram presos preventivamente em São Paulo, um no dia 10 de julho e outro em 21 de junho. Ambos aguardam transferência para Belo Horizonte. O terceiro suspeito continua sendo procurado. Se condenados, os suspeitos podem cumprir pena que, somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão. A Polícia Rodoviária Federal realizou o transporte aeromédico de um bebê de apenas 26 dias de vida que estava em estado grave de desidratação na cidade de Itabirito, na região central de Minas Gerais. A equipe foi acionada pelo SAMU da cidade, que atendia o recém-nascido de apenas 2 quilos com um afundamento de crânio em decorrência do estado de desidratação. Olha que situação, gente. Diante da gravidade do caso, a equipe aeromédica foi acionada para realizar a remoção do paciente para o Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, que é referência em atendimentos de alta complexidade. O transporte foi concluído em cerca de 10 minutos. Graças a Deus, e que Deus abençoe essa criança e essa família para que em breve ele já possa retornar à sua casa. Alta. 2 homens que integravam a facção criminosa Comando Vermelho foram mortos pela Polícia Militar de Minas Gerais nesta terça-feira, durante uma operação no bairro Copacabana, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, os homens que atuariam no tráfico de drogas na região atiraram contra os policiais ao perceberem a presença dos militares, que reagiram aos tiros. A operação também resultou na apreensão de 50 quilos de maconha, 3 granadas explosivas, armas, munições, cartuchos e carregados, porções de crack, pasta base de cocaína, balanças digitais, comprimidos de êxtase, buchas de skunk, celulares e R$ 8.753 em dinheiro. Além dos suspeitos mortos, um homem foi preso. Olha o tanto de droga que foi apreendida nessa operação, né? É muita coisa. É muita coisa, gente. Olha lá, já toda personalizada, uma coisa horrível, gente. Isso aí é a porta de entrada para acabar com a vida de uma pessoa. Se você é jovem... E o risco nessas trocas de tiro também, imagina, A meu Deus polícia, do céu. O pessoal está preparado mesmo, É verdade. E o cara que está nessa está para matar ou morrer, Exatamente. Infelizmente. Olha só, gente, um assunto sério. A Câmara de Belo Horizonte realiza uma audiência pública para debater
o contrato dos ônibus em BH. Essa discussão já começou, essa discussão sobre o novo contrato vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, aliás, mas os vereadores já estão debruçados. Quem tem as informações é o repórter Newton Lopes. A Comissão Especial de Contratos de Ônibus realiza nesta terça-feira, dia 22, uma audiência pública para ouvir os representantes dos 4 consórcios que atualmente são responsáveis pelo transporte coletivo e o sindicato que representa as empresas de ônibus da capital. A reunião está marcada para as 3 da tarde na Câmara Municipal. A concessão do serviço de transporte coletivo por ônibus pela Prefeitura de Belo Horizonte, com validade de 10 anos, se encerra em 2028. A oportunidade de analisar as condições do contrato e o serviço prestado atualmente motivou a criação da Comissão Especial de Estudo Contratos de Ônibus, com o objetivo de buscar um novo modelo que ofereça o transporte público de qualidade, preços acessíveis e ambientalmente mais sustentáveis. Além das 2 reuniões ordinárias mensais, o grupo promove debates e visitas técnicas. No primeiro semestre deste ano, audiências públicas da Comissão Especial já reuniram trabalhadores e usuários do transporte público responsáveis pelas linhas suplementares, entidades da sociedade civil e gestores municipais do setor. Repórter Newton Lopes. E ainda na Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira, funcionários, servidores da área da saúde fizeram denúncias de falta de insumos e materiais específicos de odontologia nas unidades de atenção primária de Belo Horizonte. Vereadores da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal aqui da capital, eles discutiram essa questão agora pela manhã e a repórter Erlane Grace está desde cedo acompanhando essa questão. Erlane, boa tarde. Conta pra gente como é que está aí essa situação. Boa tarde, Janaína, André e a todos que nos acompanham. A reunião está acontecendo ainda, ela começou às 9h50 da manhã e ainda está em andamento. Eu saí para contar para vocês, né? A falta de insumos odontológicos tem realmente comprometido o atendimento nas unidades de saúde de Belo Horizonte. Usuários do SUS denunciaram o desabastecimento em quase todas as unidades de atenção primária. Segundo os relatos, faltam anestésico, agulhas, fio dental, luva, escova, disco de lixa, seringa, creme dental e muitos outros materiais restauradores que foram citados aqui. Também há escassez de itens básicos de higiene, peças de manutenção e até equipamentos de proteção individual. Falaram aqui também que, em muitos casos, os profissionais estão sem o EPI para trabalhar com segurança. E alguns dos materiais que são entregues são de baixa qualidade tão baixa que não permitem nenhum atendimento adequado, segundo relato dos próprios dentistas que estão aqui presentes. E uma das denúncias mais graves é que profissionais têm levado material de casa para não deixar de atender os pacientes. Falta estrutura, faltam condições dignas de trabalho. Além de colocar, Janaína, em risco a segurança do paciente, essa realidade representa um gasto público sem resultado e reflete uma negligência histórica com a saúde bucal. Com o fechamento também do atendimento odontológico nas UPAs, toda a demanda foi transferida para o Hospital de Lomberes, que é o único da rede a funcionar aos finais de semana, porém conta apenas com um plantonista no período noturno. E um ponto de consenso entre os profissionais daqui é a contradição. Enquanto a estrutura física de algumas unidades vem sendo melhorada, de algumas unidades básicas de saúde, falta o básico para o funcionamento. Por outro lado, a diretora técnica de saúde bucal da Prefeitura, Patrícia Reis, ela reconheceu a escassez de materiais, como anestésicos e insumos restauradores, mas disse que há um esforço em curso para a regeneração dos estoques e irregularidade no abastecimento. Segundo ela, o serviço não está se deteriorando, pelo contrário, teria havido aumento de eficiência nos últimos anos, se comparado ao cenário de 2020. Ainda assim, a própria diretora admitiu que há muito a ser feito ainda. E ficou uma pergunta também comum entre todos os participantes aqui, porque cidades como Betim, Vespasiano e outras cidades da região metropolitana conseguem manter o atendimento enquanto a capital de Minas enfrenta tantas dificuldades.
É com vocês agora, André e Janaína. Obrigado, Hernani. Agora a pergunta é essa mesmo, né? Teve melhoria em relação a 2020. Gente, 2020 a gente estava na pandemia. No auge da pandemia, né? Exatamente. E é tão difícil, gente, conseguir um atendimento odontológico, né, pelo SUS. E aí ainda falta os insumos, ainda falta o básico, né? Anestesia, gente. A maioria da população não consegue pagar um plano particular de odontologia e quando precisa, não tem o mínimo. Não é caro não, tá? Não é caro não. É falta de prioridade, infelizmente. A Prefeitura de Belo Horizonte amplia a partir desta terça-feira os pontos de vacinação contra a dengue. Com a chegada de mais de 13 mil novas doses, o número de centros de saúde aplicando o imunizante passa de 54 para mais de 90. A vacina é destinada a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Desde o início da campanha, em fevereiro do ano passado, mais de 155 mil doses da vacina Qdenga já foram aplicadas na capital mineira. Desde o início da campanha, em fevereiro do ano passado, mais de 155 mil doses da vacina Qdenga já foram aplicadas aqui em Belo Horizonte, né, gente? Só para lembrar que o esquema vacinal ele é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre essas doses, né? Quem teve dengue, recentemente, deve esperar 6 meses após o início dos sintomas para se vacinar. Para a aplicação do imunizante, é obrigatória a presença dos pais ou responsáveis, além da apresentação de documento com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e o cartão de vacina. Os endereços dos postos de vacinação estão disponíveis no site prefeitura.pbh.gov.br. Vamos seguindo, a Prefeitura interdita uma avenida da região centro-sul de Belo Horizonte por conta do início das obras de alargamento do trevo do Belvedere. Nilton Lopes está de volta. A Prefeitura de Belo Horizonte vai interditar, a partir dessa terça-feira, dia 22, a alça de acesso da Avenida Luiz Paulo Franco para a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, entre 9 da manhã e 4 da tarde, para a retirada dos postes no local da obra de alargamento do trevo do Belvedere. O estreitamento das faixas não vai afetar o acesso para a Avenida Raja Gabalha no sentido centro, mas o trânsito deve apresentar retenções nas proximidades. A previsão é que a intervenção seja concluída na semana que vem. Os desvios para os veículos vindos do Belvedere, com destino à Avenida Nossa Senhora do Carmo, deve ser feito pelas avenidas Luiz Paulo Franco, Paulo Camilo Pena, Rua Jornalista Djalma Andrade e Avenida Celso Porfírio Machado, até o acesso à Nossa Senhora do Carmo. Com o alargamento do trevo do Belvedere, a Prefeitura pretende solucionar os problemas históricos de circulação nas proximidades do BH Shopping. Serão investidos aproximadamente 16 milhões de reais nesse empreendimento, com recursos do próprio município. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a possibilidade de Minas Gerais perder quase 200 mil postos de emprego com o tarifaço de Donald Trump. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 25 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 28 minutos. Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, aponta que Minas pode perder mais de 180 mil postos de trabalho com o tarifaço de Donald Trump. Quem traz as informações é a Gabriela Salles. Um estudo desenvolvido pela FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, mostra que, a longo prazo, as tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, podem comprometer até 187 mil postos de trabalho, formais e informais, em Minas Gerais. O levantamento aponta ainda que esse impacto pode gerar uma redução no rendimento das famílias de mais de 3 bilhões de reais. Minas é o terceiro estado que mais exporta produtos para os Estados Unidos, tendo movimentado em 2024 mais de 4 bilhões de dólares, o que equivale a 11,4% das exportações nacionais. Entre os principais produtos exportados estão o café,
produtos siderúrgicos, máquinas elétricas e químicos inorgânicos. A FIENG estima que o Produto Interno Bruto mineiro pode ser impactado a curto prazo em até 6 bilhões de reais, chegando a uma perda de 21 milhões de reais a longo prazo. O poder de consumo das famílias também pode cair, variando de 0,91% até 4,41%. Repórter Gabriela Salles. E por 4 votos a 1, a primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando a série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Votaram a favor das medidas o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, e os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia. Já o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou contra as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, como o uso da tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e restrição ao uso de redes sociais. Para Fux, essas determinações são excessivas nesse momento e não há provas novas que justifiquem esse tipo de restrição. O ministro ainda argumentou que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram elementos concretos que indiquem risco de fuga ou interferência de Bolsonaro nas investigações. O julgamento foi realizado nesta segunda-feira, no plenário virtual da primeira turma do Supremo, e terminou com essa placar favorável de 4-1 a favor da manutenção das medidas, com o Fux sendo o único a discordar. O voto do ministro não mudou o entendimento sobre a questão, devido aí ao voto da maioria, junto com Alexandre de Moraes e os outros ministros que votaram favoráveis à manutenção das medidas. E falando em ministro, Alexandre de Moraes, ele deu um prazo de 24 horas para que os advogados de Jair Bolsonaro se expliquem sobre o possível descumprimento da medida cautelar que proíbe Bolsonaro de usar as redes sociais direta ou indiretamente. Na última sexta-feira, Moraes determinou uma série de restrições ao ex-presidente, inclusive, como a gente já comentou, esse uso da tornozeleira eletrônica e outras também manifestações nas redes sociais. E as medidas elas foram tomadas após indícios de que Bolsonaro estaria tentando interferir no processo em que é réu pela tentativa de golpe de Estado. Mesmo após o reforço da decisão, nesta segunda-feira, Bolsonaro participou de um ato com aliados no Congresso. Imagens do evento, em que ele aparece usando a tornozeleira e discursando, foram publicadas nas redes sociais por apoiadores. Em uma das falas, o ex-presidente classificou a medida como uma máxima humilhação. Vamos ouvir. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Nessa decisão, Moraes ele alertou que a proibição ela inclui qualquer conteúdo que é veiculado em plataformas digitais, inclusive por terceiros. O ministro alertou também que, se a defesa não apresentar uma justificativa convincente, Bolsonaro pode ter a prisão decretada de forma imediata ainda hoje, se completar as 24 horas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que ainda não considera que o Brasil esteja enfrentando uma guerra tarifária com os Estados Unidos. Segundo Lula, isso só acontecerá caso necessário responder às medidas anunciadas pelo ex-presidente Donald Trump, que impôs uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Lula destacou que as condições estabelecidas por Trump não são favoráveis, mas disse estar tranquilo com a condição do tema e que está sendo tratada pelo Itamaraty e pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, adequadas. Ninguém pode, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte?
E o presidente Lula ainda incentivou brasileiros, empresários nacionais, a manterem diálogo com representantes norte-americanos, lembrando que as tarifas também afetam interesses do setor privado dos dois países. As declarações elas foram dadas após um encontro em Santiago, no Chile, com líderes da América do Sul e da Europa, durante uma reunião promovida pelo presidente chileno Gabriel Boric, em defesa da democracia. Agora em Belo Horizonte, 12h34. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai bater um papo com o advogado criminalista Paulo Crossara. Ele participa da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Minas Gerais. A decisão é a decisão da primeira turma do STF de manter as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia e agora a gente começa o nosso quadro de entrevistas conversando com o advogado criminalista Paulo Crossara, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Minas Gerais, da OAB. E o assunto é a decisão da primeira turma do STF de manter as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero começar justamente fazendo essa pergunta. No seu entendimento, essas medidas cautelares que foram pedidas, foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmadas pela primeira turma do STF, diante de tudo que estava se desenrolando, diante de tudo que aconteceu também dos movimentos feitos pela família Bolsonaro em relação a conseguir a adesão do Trump para tudo isso, você acha que as medidas foram tomadas de maneira correta? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, André, boa tarde, Janaína. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa, agradeço o convite. As atitudes do Eduardo Bolsonaro, e agora está sendo imputada uma coautoria com o Jair Bolsonaro, né? Porque quem está fazendo é o Eduardo Bolsonaro. E por que o Jair Bolsonaro tomou essas medidas? Ele está sendo considerado quem está financiando, vamos dizer assim. Parece que ele chegou a enviar uma quantia de 2 milhões, e como incentivador e como financiador. Então, ele seria coautor das atitudes do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E essas condutas está causando um debate sobre quais crimes isso seria. Porque a Lei de Segurança Nacional que foi revogada era uma lei da ditadura. Ela foi revogada e colocaram esses crimes contra a democracia no nosso Código Penal. Foi substituída, vamos dizer assim. Que é esses crimes que todo mundo está respondendo, que é contra a ordem tentar a abolição da ordem democrática, dos poderes constitucionais, a tentativa de golpe de Estado e tudo. E tem esse crime de atentado à soberania. Lá na Lei de Segurança Nacional, falava que você tinha que negociar com governos estrangeiros para que ele declarasse guerra ou atos hostis. Quando transportaram para o Código Penal, eles tiraram a parte atos hostis. Ficou só declaração de guerra. Então, para que se insira nesse tipo penal, você tem que enxergar que o que o Eduardo Bolsonaro está buscando é uma declaração de guerra, uma invasão militar. Se você enxergar isso nas condutas, aí vai encaixar nesse tipo penal de atentado à soberania. Se os atos hostis ainda estivessem no texto, qualquer questão de retaliação econômica, por aí... Estaria fácil. Estaria enquadrado na história. Esses atos hostis podem estar no tipo, desde que o objetivo final seja a guerra. O Eduardo Bolsonaro não se ajuda. Ele falou agora de colocar um tanque, um porta-aviões no Lago Paranoá, de tacar uma bomba nuclear no Brasil. Ele está sendo irônico. Ajuda a enxergar isso. Até porque ele fala que vai piorar, que esse tarifaço é só a primeira medida. E aí tem o crime também de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Porque aí o tipo fala que você não precisa abolir tudo, né, o Estado inteiro. É você interferir no exercício de um poder constitucional. Esse poder constitucional é o STF, por exemplo. Só que tem que ser mediante violência ou grave ameaça. Violência não tem, por enquanto. Tem a grave ameaça, mas no direito penal a ameaça tem que ser um ato ilícito. O Trump, ele é presidente dos Estados Unidos. Se ele acha que o certo para o país dele é colocar 50% no Brasil, isso não é um ato ilícito por parte dele. Mas nós podemos pensar num ato ilícito por parte de um nacional, um deputado, que é pior ainda, que age para que isso aconteça. E nesse caso eu acho que encaixa sim.
é ilícito por parte dele. Porque a nossa Constituição fala lá no artigo 1º ou 2º que o fundamento do Estado brasileiro, inciso 1, soberania. Né? Então, óbvio, a soberania é o fundamento de um Estado. Né? Então, quando um nacional atua para que nossa soberania seja atacada, eu vejo isso como uma atitude ilícita, apesar de talvez não encaixar no crime de atentado à soberania. Mas pode encaixar na grave ameaça, porque é um ato ilícito por parte dele, talvez não pelo Trump. O Trump, ele é presidente, ele foi eleito pelo povo americano, não tem nada a ver com a gente. Mas o Eduardo Bolsonaro é um nacional. Então, eu acho que pode ser uma grave ameaça por parte dele, e aí a gente encaixaria na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e também na coação no curso do processo. Porque a coação no curso do processo também é você, mediante grave ameaça, tentar interferir num processo ameaçando autoridades. E, nesse caso, tem uma ameaça indireta ao STF de punir todo o povo brasileiro até que ele desista da ação, ou até uma ameaça direta, congelar os bens. Né? Tirar visto. Congelar os bens que estão fora do país, né? Tirar visto, etc. Então, assim, respeitando as opiniões contrárias que eu sei que existem entre criminalistas, de qual crime que está sendo colocado, eu acho que a coação no curso do processo e talvez essa tentativa também de abolição do Estado Democrático de Direito está configurada, pelo menos a princípio, porque a gente está falando de uma investigação, né? A investigação precisa de indícios para começar, né? Para começar a apuração. Então, indícios para ser, eu acho que com certeza, porque o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, se declarou orgulhoso de que o tarifaço foi resultado do trabalho dele. Ele colocou isso na rede social, isso para mim é uma confissão. Né? Ele fez várias reuniões a portas fechadas com autoridades americanas. Então, eu vejo, sim, esses crimes e justifica porque são muito graves. Né? Nós estamos falando aí de um ex-presidente que está sendo julgado por um golpe de Estado e ele está tentando, na força, na marra, interferir no julgamento. Então, já tem um julgamento e você tenta interferir, então nasce uma nova investigação. Então, eu acho que, principalmente, Jair Messias Bolsonaro, que é quem está respondendo e pode ser preso por esses crimes, que ele está sendo julgado, ele continua a reiteração delituosa, que a gente chama, mesmo no curso do processo. O processo não foi suficiente para ele parar. Bom, doutor... Nossa, eu falei demais. Não. A gente vai saber de toda essa situação, inclusive dessa situação por ele estar fora do país, se interfere ou não, se ele for criminalizado ou não, mas eu vou pedir para você aguardar para responder depois do intervalo, tá certo? Tá, beleza. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes conversando com o advogado criminalista Paulo Cruzara. Estamos de volta aqui no Rede Notícia, 12h48. Vamos continuar o papo com o advogado criminalista, o Paulo Cruzara, para a gente poder entender todas essas decisões do Supremo, de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra outros membros da família, como o caso do Eduardo Bolsonaro. A gente terminou o bloco levantando a bola sobre o que o Bolsonaro está fazendo lá fora pode ser alvo de algum tipo de criminalização contra ele, algum tipo de medida efetiva. A gente já viu a determinação de algumas medidas cautelares no âmbito financeiro, bloqueio de não pode fazer PIX, e algumas outras medidas. Isso já é um início da criminalização do que o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo lá no exterior, né, doutor? Isso, exatamente. Como eu comecei a falar na outra fala, né, o Jair Bolsonaro ele é coautor do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. A investigação, vamos dizer, o investigado principal é o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro como financiador e incentivador. Mas ele é, sim, investigado. Só que as cautelares pessoais, que a gente chama, essa que limita a liberdade, não iam atingir ele, né? Ele está lá nos Estados Unidos. Então, o que o Alexandre de Moraes, né, a primeira turma do STF, né, está determinando são cautelares que chamam de reais. Reais é que tem a ver com os bens, né? Então, quando bloqueia bens, bloqueio de PIX, é o que a gente chama de cautelares reais, que aí sim atinge ele, né? Porque as cautelares pessoais vão determinar, coloca a tornozeleira. Eu imagino o vídeo que ele ia gravar no YouTube dele, se ele estando lá nos Estados Unidos, o governo brasileiro ou o Congresso tem alguma forma de pedir a repatriação dele, a volta dele para o Brasil? Ou isso não existe, essa possibilidade? Existe, para né? Responder aqui, né? O STF ele pode determinar a prisão e inserir ele no que é chamado de onda vermelha da Interpol, né? Que é quando esses países que são signatários da Interpol, e
também pode ter tratados bilaterais entre o Brasil e o outro país que existe nos Estados Unidos, pedir diretamente para que esse nacional que está tem uma ordem de prisão contra ele aqui no Brasil, ele seja deportado e repatriado aqui. Só que, pelo clima político que nós vemos, essa deportação tem que passar pelos trâmites e tem que ser autorizado pela justiça americana. Normalmente, é a Suprema Corte do país que faz isso. No clima político que nós vivemos, eu a considero praticamente impossível que isso seja levado a cabo pelos Estados Unidos, porque ele está sendo tratado quase como um refugiado, né? Eles não vão fazer isso. Então, o STF sabe disso. E, além disso, por conta do Eduardo Bolsonaro ser deputado federal, ele também goza do direito do foro privilegiado. Para a prisão dele ser autorizada, teria que passar pelo Congresso. Exatamente, porque quando você está licenciado, você está no cargo ainda. Você só não está exercendo a função, mas você tem todas as prerrogativas do cargo. Então, sim, teria que passar pelo Congresso, o que já seria mais uma barreira. E eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, que o STF está nem falando disso, né? Isso não está nem sendo falado, está sendo discutido a prisão do Jair Bolsonaro. E aí é que tá, vamos puxar a questão da prisão do Jair Bolsonaro, né? As medidas cautelares colocavam restrições ao Bolsonaro. Se fizer isso, estou descumprindo uma medida judicial. Isso pode acarretar numa prisão. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações da defesa do Bolsonaro sobre os acontecimentos de ontem. O senhor acredita, muito se fala, o burburinho hoje em Brasília, as redações estão todas de plantão, que pode sair essa prisão do Bolsonaro do dia para a noite. O senhor acredita que isso pode sair ou o Supremo deixaria um pouco mais em banho-maria, esperando o resultado do julgamento, como foi o caso do presidente Lula, para que ele fosse preso depois de um julgamento, depois do trâmite todo do trânsito em julgado? Eu vou até completar. Você acha que ele está forçando essa prisão preventiva com essas atitudes dele? Olha, essa questão de sempre dobrar a aposta é bem comum dos bolsonaros, né? Vocês têm uma coisa, eles vão só se complicando e eles vão dobrando a aposta. Eles estão apostando ali na mobilização do governo americano, na mobilização popular e tudo, o que pode sim levar à prisão e fica parecendo que ele quer a prisão dele. Eu acho que isso entra no cálculo. Se vai ser decretada a prisão preventiva ou não, é muito difícil falar. Eu acredito que, de fato, isso entra no cálculo. Quando você prende preventivamente em um processo que envolve tantas questões políticas, você pode transformar a pessoa num herói, num mártir, porque ele está preso sem julgamento. Para a pessoa leiga, para a população, fica parecendo que você está perseguindo, né? Já tem esse discurso por aí. Então pode ser que eles segurem a prisão preventiva, eu acho que é um cálculo que pode sim ser feito. Ele segura a prisão preventiva porque ele está na boca, né, de ser preso para cumprir pena, depois de um julgamento que ele é declarado culpado. Né? Nós vemos aí, a gente está com um prazo para alegações finais, se eu não me engano agora, do delator, do Cid, depois vai abrir prazo para alegações finais da defesa e já marca a sessão de julgamento. Então, assim, até setembro, se ele for declarado culpado e tudo indica que sim, ele vai ser preso. E ele vai ser preso para cumprir pena, que é muito diferente de ser preso preventivamente. Então, eu acredito, assim, que o STF pode, se ele não continuar, né? Porque se ele ficar forçando, talvez ele seja preso mesmo. Mas se ele aquietar, talvez eles vão segurar para prender ele, para cumprir pena, declarado culpado, falando, você é um criminoso, você está preso. O que é muito diferente para um leigo de quando a pessoa está presa sem julgamento nenhum. E, doutor, ontem a primeira turma teve a votação da primeira turma e o Fux votou contra nessas medidas cautelares. Como é que você avalia essa decisão do Fux de votar contra? Ele falou que deixa disso, está sendo muito rígida essas medidas cautelares, que não precisava disso. Vamos simplificar aqui o que ele disse. Como é que você avalia isso? Precisava realmente ou não precisava? O Fux é um caso assim que chama atenção. Durante a Lava Jato, talvez ele tenha sido o mais duro dos ministros do STF, sabe? O Fux, ele já foi chamado de Bolsonaro de toga, né? Se tem um ministro do Supremo que é bandido bom, bandido morto, é o Fux. Ele não teve o visto revogado, né? Suspenso, inclusive. Exatamente. Né? Se tem alguém que sempre teve esse diálogo com o campo bolsonarista, que embarca nessas ideologias de direito penal máximo, de direito penal do inimigo, que a gente chama, que é tratar o réu não como um sujeito de direitos, mas como inimigo, sempre foi o Fux, né, ali no STF. E agora
ele se diz muito garantista, né? E só demonstra assim, um caráter bem político, né? Como que nenhum juiz é neutro. Né? Como isso aconteceu lá atrás com a Carmen Lúcia no mundo do pensamento sobre garantir o trânsito todo julgado ou prender em segunda instância? Tinha um entendimento, chegou na hora de votar, mudou o entendimento, o Lula foi para prisão lá atrás. Isso já aconteceu também. O STF, na época de Lava Jato, foi emparedado, vamos dizer assim, pela opinião pública. E a Carmen Lúcia, você vê que são as coisas, ela foi indicada pelo Lula, né? Daqui de Minas Gerais, professora da PUC-MG. E ela manobrou, né, para manter a prisão do Lula na época, porque tinha um entendimento que se eles votassem a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o resultado seria para revogar essa prisão em segunda instância. Os ministros já acabou depois voltando, né? Que quando fosse votado para todo mundo, nós vamos votar para liberar. Mas se for um caso específico, a gente vai seguir a jurisprudência atual. Ela, sabendo disso, ela colocou o HC do Lula para ser julgado na frente das ADPFs. Né? Então, ela manobrou. Né? Então, você vê que, assim, a Suprema Corte, ela é uma corte política, elas são indicadas pelos presidentes. Né? E como o clima político muda os julgamentos, né? Isso até é uma questão, acaba afetando a legitimidade da própria corte, né? Essas idas e vindas o tempo todo. Mas ele não parece muito preocupado, não. De acordo com o que interessa a eles, igual o Fux agora virou o garantista da turma dele, né? Que era um papel muito do Gilmar Mendes, né? Na Lava Jato talvez tenha sido, exatamente. Professor, muito obrigado, doutor. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos, viu? Sempre eu que agradeço, eu fico à disposição. A gente, aqui no obrigado. Rede Notícia. Verdade. Volte sempre. Tá bom, muito obrigado. Termina aqui o nosso Rede Notícia, agradecendo a você, sua companhia que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no YouTube, no tvhorizonte.oficial e nos ouvindo na América FM e também na Cultura M. Nos siga, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. É verdade. E YouTube também, gente. Não esquece de se inscrever no YouTube, canal Rede Notícia TVH. Tem também a TV Horizonte.oficial. E agora uma novidade boa, né? Spotify. Nós estamos também lá, né, André? Exatamente. É só você olhar lá, Rede Notícia Entrevista, e você acompanha todas as entrevistas no Spotify, no formato podcast. Agora você fica com o Júnior Brasil. Presta atenção, gente. Você acredita? Tem ex-presidente do Clube Mineiro que gastou dinheiro do clube com viagem que não devia e uns remedinhos aditivos. Deixa quieto. Júnior Brasil na sequência aqui pela tela da TV Horizonte e no som da América FM e da Cultura M com o Bola na Rede, as novidades do mundo da bola. Até amanhã, boa tarde. Tchau, tchau. Fica com Deus.